1 Crônicas. Capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Já dantes, quando Saul ainda era rei, eras tu que fazias Israel sair e entrar. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. Assim vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles um pacto em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Então Davi, com todo o Israel, partiu para Jerusalém, que é Jebus, e estavam ali os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. E Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. Então Davi habitou na fortaleza, e por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo em diante, e Joabe reparou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Esta é a relação dos valentes de Davi: Jazobeão, filho do Acmonita, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoita, ele estava entre os 3 valentes. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de diante dos filisteus. Mas eles se puseram no meio daquele campo, e o defenderam, e mataram os filisteus, e o Senhor os salvou com uma grande vitória. 3 dos 30 chefes desceram a penha, até com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estará acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, ofegante, exclamou: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, dizendo: Não permita, meu Deus, que eu faça isso. Beberia eu o sangue da vida destes homens? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. Assim, não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou, e teve nome entre os 3. Ele foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi feito chefe deles, todavia não igualou aos primeiros 3. Havia também Benaías, filho de Jeoiada, filho de um homem valente de Cabziel, autor de grandes feitos. Este matou 2 filhos de Ariel de Moabe, depois desceu e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande altura, de 5 covados. O egípcio tinha na mão uma lança como órgão de tecelão, mas Benaías desceu contra ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. E o mais ilustre, contudo, não igualou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. Os valentes dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Samote, o Arurita, Eles, o Pelonita. Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abiezer, o Anatotita. Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoita.
Marai, o netofatita, Elede, filho de Baaná, o netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaías, o piratonita. Urai, dos ribeiros de Gaar, Abiel, o arbatita. Asmavete, o barumita, Eliabá, o salbonita. Dos filhos de Azen, o Gisonita Jonatas, filho de Sage, o ararita. Aião, filho de Sacar, o ararita. Elifal, filho de Ur. Efer, o mequeratita. Aías, o pelonita. Esru, o carmelita. Narai, filho de Ebizai. Joel, irmão de Natã. Mibar, filho de Ai. Zeleque, o amonita. Narai, o belotita, escudeiro de Joabe, filho de Zenia. Ira, o itrita. Caleb, o itrita. Urias, o Eteu. Zabade, filho de Alai. Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Jeosafá, o Mitinita. Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita. Gediael, filho de Sinli, e Joá, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, e Tima, o Moabita. Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaíta.